A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Crônicas. Eu quero ler com os senhores o capítulo 18, o versículo 28. 2 Crônica 18, 28, que diz assim: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá, olha isso, e disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejarás nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou deles. Olha isso. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então, e disse a este seu cocheiro: Vira, leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reída naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Vamos lá. Esse texto aqui, ele é um texto que vai expressar a morte de Acabe. Tá bom? Só que você percebe como, de forma muito perto, Josafá estava prestes a morrer no lugar de Acabe. Acabe vai para a peleja disfarçado, então ele não está com as características que parece ser o rei Acabe, e Josafá vai para a guerra com as características do rei. Quando os sírios percebem que há ali uma característica de monarquia, eles vão atacar aqueles que eles acham que é Acabe. Porque o próprio texto diz que o rei da Síria havia dito, isso está de forma clara, que o rei da Síria deu ordem para os capitães atacarem somente o rei de Israel, ou seja, o rei Acabe. Eles estão achando que Josafá é Acabe, vão na direção de Josafá. Quando chegam muito perto, a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor, de modo que esses sírios se desviaram de Josafá e conseguiram encontrar Acabe. Quando encontram Acabe, eles conseguem matar a vida de Acabe. O que eu aprendo nessa grande lição? Josafá era um homem de Deus. Josafá era um homem que restaurou o culto em Israel, trouxe o temor para o povo, não em Israel, em Judá, porque ele era rei de Judá, mas trouxe o temor para o povo, ensinou os princípios da palavra. Josafá foi um bom rei para a sua nação. Só que o problema de Josafá foram os relacionamentos errados. O relacionamento com Acabe, a aliança de Josafá com Acabe, quase custou a sua própria vida. E eu preciso ter maturidade espiritual para entender que relacionamentos errados podem me levar à morte. É como Josafá, que por alguns segundos era para estar morto, mas não morreu porque Deus deu livramento.
Cuidado com o tipo de amizade que você leva para a sua vida, com os relacionamentos que você seleciona, porque essas amizades podem te levar à morte. Alguém que você está se aproximando e você não está percebendo o quanto essa amizade é tóxica, o quanto esse relacionamento te destrói, o quanto essa amizade te mata, te faz mal. Então, não faça aliança, primeiro, com gente que perdeu o temor a Deus. Segundo, não faça aliança com Acabe na sua vida, porque isso pode te custar a morte. E às vezes a primeira morte que gera é espiritual. Por causa do seu relacionamento com alguém, você perde a vontade de orar. Por causa do seu relacionamento com alguém, você perde a vontade de buscar. Por causa do seu relacionamento com alguém, você perde a vontade de ler a Bíblia. Por causa do seu relacionamento com alguém, você perde a vontade de se consagrar. Por causa do seu relacionamento com alguém, você perde a vontade de se dedicar ao Senhor. Cuidado com as suas amizades, porque às vezes uma aliança errada pode te custar a própria vida. Muito cuidado com quem você leva para sua casa, com quem você chama de amigo, porque se for um Acabe, ele vai acabar te levando para a morte. Ainda bem que Deus entrou e agiu de misericórdia. Se não fosse Deus, Josafá não se escapava dessa situação. Pai, a tua palavra nos desperta e tem nos despertado para que nós venhamos fazer boas alianças e não se relacionar com gente que perdeu o temor a ti. Abençoa essa pessoa, dá direção e orientação na tua palavra para que ela tome sempre os melhores caminhos e as melhores decisões. Abençoe a casa dela, a família dela, o lar dela, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom ter você aqui e saber que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Deus falou com você? Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria deixar uma oferta na sua vida. A mãe de paz tem me abençoado muito. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Se agora que amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz, uma palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Cuidado com quem você faz amizade. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você chama de amigo, porque às vezes uma amizade pode te levar para a forca. Uma amizade pode te levar para a morte. Você pode ser uma bênção, pode andar no caminho do Senhor, pode preservar princípios, mas se abrir sociedade com um corrupto, se abrir sociedade com alguém que não tem temor a Deus, se abrir sociedade com alguém que não ama o Senhor, você pode correr um grande risco na sua vida. Então, muito cuidado com os Acabes que aparecem no seu caminho, porque tem muito Acabe que quer te levar para a morte. Até amanhã.